ficar contentes, alegres com Deus, com Jesus. Escute, isso é verdade. Toda experiência que você passar, tudo aquilo que te traz uma certa tristeza, tudo aquilo que te traz uma certa frustração, você pode fazer duas coisas: ou se fechar dentro de você, se revoltar com Deus, com a igreja, com a situação, murmurar, reclamar, ficar até mal-humorado, ou você pode aprender com essa situação desagradável, pegar como experiência, e quando o Espírito Santo colocar uma pessoa naquela situação na sua frente, você sabe o que fazer, porque você passou. Está escrito na palavra de Deus. Nós temos o ministério do consolo, porque com o consolo que recebemos de Deus, nós podemos consolar os que estão atribulados. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda com as suas experiências. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes é muito difícil falar a uma pessoa mais idosa. Apóstolo, às vezes é muito difícil. Já cheguei em lugares, senhores com 70, 75 anos, 77 anos, e a gente, como evangelista, para tentar evangelizar, e a pessoa não serviu a Deus a vida inteira. E a Bíblia é tão perfeita, a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus quando nós somos jovens. Capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastes. Antes que passem os anos e cheguem os dias da velhice, nos quais dirás: não achei neles prazer e contentamento. Quantas vezes cheguei em senhores e senhoras de 70 e 80 anos, eles como que tristes, como que frustrados, como que meu neto tem um problema, é só problema nessa família. E o Espírito Santo de Deus me lembrava que quando Deus chamou Abraão com 75 anos de idade, e a palavra de Deus diz em Salmos que na velhice darão frutos. E quantas vezes não tem uma experiência de 77 anos? Vou fazer 40 agora, dia 2 de agosto. Então eu dizia: olha, não fica triste não, porque Deus apareceu a um homem com 75 anos de idade e chamou ele com 75 anos de idade. Não se sinta velho e acabado e inútil. Ainda tem muito conselho que você possa dar aos teus netos. E a pessoa: é verdade, meu filho, é verdade. Tem muito conselho que você pode dar aos teus bisnetos, aqueles que vão casar com os teus netos, com as tuas netas. Tem muita coisa que é velha, a pessoa já se alegra. Quantas vezes o velhinho, a velhinha já se alegrou, já ficou contente. Tudo é uma estratégia do Espírito Santo. Quando Jesus disse: quando vocês estiverem diante de governadores e prefeitos e autoridades, não fique pensando em que vocês vão falar. Naquela hora vos será dado o que vocês vão falar. Para você, eis uma boa oportunidade para você falar de Jesus, para você evangelizar. Mas vamos, meu Deus, já está dando 8 horas. Para nós encerrar, vamos mais alguns minutinhos. Meu Deus. Hoje Deus quer fazer algo tremendo aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Elias não matou aquele espírito, não destruiu totalmente. Deus usou Elias para chamar a Eliseu, andou com Eliseu um bom tempo, treinou Eliseu. Eliseu desejou ser 2 vezes mais do que foi Elias. Conseguiu receber essa unção de Elias. A unção tem preço. A unção de Deus tem preço. Não é qualquer pessoa que tem a unção, porque também não é qualquer pessoa que está disposta a pagar o preço. Qual é esse preço? Jejum, oração, aprender a palavra, se dedicar à palavra. Tem muitos crentes frustrados, tem muitos crentes derrotados. Eu nunca aceitei a derrota na minha vida, nunca. Muitos anos, quando eu voltei para a escola, eu fiquei um bom tempo sem estudar, aí um tempo eu voltei para a escola. 96. Eu tinha 23 anos. 96. 1996.
voltei para a escola. Fui estudar de dia. E os jovens que estavam na 8ª série, eu fui concluir a 8ª, eles tinham 15, 16 anos. Então, eu era o mais velho ali. Aí um dia uma professora veio e no assunto de ciências falou que o homem vinha do macaco. Eu refutei. Falei, não, professora, está errado. A gente vai aprender a matéria porque, infelizmente, a educação no Brasil não tem princípios cristãos. Mas o homem não veio do macaco. A professora ficou irada comigo e disse, olha, tem um professor que eu vou falar com ele, eu não conheço muito bem o assunto, mas ele conhece. Esse professor era de religião. O professor que ensinava alguma coisa nessa área de religião. E esse professor, então, ela traz esse professor chegou na classe e disse, quem que é o Carlos? Falei, sou eu. Pois sim, Carlos, eu fui seminarista durante 6 anos para ser padre, eu fiz teologia e eu creio que o homem veio do macaco. E eu nunca tinha visto isso. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, eu vi que os cientistas falam que o homem veio do macaco por evolução, mas não creem em Deus. Tem outros que o homem existiu, né? Tem a ciência, a falsa ciência. Mas falar que crê em Deus e que o homem veio do macaco, nunca tinha visto essa ideologia. E eu deixei ele falar. Interessante, professor, pode falar. E a classe cheia de jovens, lá em Londrina, no Paraná. E ele começou a falar durante 40 minutos. Ele foi falando sobre a criação e tal, e que Deus criou primeiro o micróbio, e que o micróbio evoluiu, e foi por essa ideologia. E eu pensei comigo ali, estou só orando, e ele falando, e o Espírito Santo me deu 2 versículos. 2 versículos. E nesses 2 versículos um de Salmo, que diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, e o outro que é o Gênesis, que diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Eu dei primeiro esse, falei, Gênesis está escrito, professor, o senhor fez teologia, o senhor sabe, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E em Salmos está escrito que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aí eu olhei para a classe e disse, olha só essa classe, essas meninas, esses jovens, são todos formosos, todos novinhos, formosos, bonitos. Você acha que algum deles parece um macaco? Quando eu disse isso, a classe, deu um grito, toda a classe, eu não vi do macaco coisa nenhuma. E o sinal, apitou, era hora de ir para o recreio. E ele, não, porque eu vou explicar. E não conseguiu explicar nada, e a classe saiu polvorosa. Eu não vi do macaco coisa nenhuma. No final, quando voltei do recreio, quando acabou a aula, naquele dia que nós saímos, eu só vi um comentário, um burburinho, os alunos apontavam para mim, aquele ali envergonhou o professor, aquele ali envergonhou. Chegou até a diretora da escola que o professor de religião passou vergonha na classe. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou com autoridade sobre essa terra. Todo demônio nessa terra não tem posição sobre ela. Ele é intruso. Ele só pode operar na vida daqueles que o deixam operar. Por isso que Jezabel não tem autoridade de ficar nesse território, segurando as almas, ameaçando as pessoas, derramando sangue, usando bandidos e o que quer que seja aí fora. Não pode esse espírito prevalecer. Há uma igreja de Jesus Cristo nessa cidade, e aqui tem uma parte dela, filhos, filhas do Deus Todo-Poderoso, a poder no nome de Jesus. Eliseu também não venceu Jezabel completamente, mas a Bíblia diz, eu vou encerrar, que Eliseu mandou um profeta menor, um profeta pequeno, um jovem profeta, e até Jeú, e disse, vá Jeú e o unge, e diga a ele, assim diz o Senhor, te ungi rei sobre Israel. Jeú vai até, o profeta vai até Jeú. Quando ele chega e fala, capitão, tenho uma palavra para ti. O Jeú estava no meio dos capitães. Todos eram capitães do exército. E aí ele disse, para ti mesmo, capitão. Levou ele a uma câmara, a uma sala em particular,
derramou azeite sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Senhor, te ungirei sobre Israel. E saiu correndo. Essa era a ordem do profeta Eliseu: faça isso e saia correndo. E ele saiu. O Jeú era capitão junto com os outros. Todos eram capitães. Nenhum era maior que o outro. Mas quando Jeú sai da sala, que o óleo está sobre a sua cabeça, não era pouco, não era só um dedo de óleo, era derramando mesmo óleo, botijas de azeite na cabeça dele, que ele sai todo melado de óleo, que os capitães olham para ele e dizem: olha só, o que aconteceu? Saíram correndo. Aconteceu que ele disse assim, assim diz o Senhor, te ungirei sobre Israel. Os capitães que estavam com ele dobraram os seus joelhos e o receberam como um rei de Israel. Escute, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, todos aqui eu declaro são capitães do exército do Senhor, mas tem um apóstolo que é ungido nesta casa, que é o que o Senhor escolheu para ser um rei que vai na frente da guerra, como Josué na frente da batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Quem pode contra o Espírito Santo? Ele arvora a bandeira da justiça e a injustiça e imoralidade, sexo ilícito. Os demônios não prevalecem contra mim, contra você, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia.